Sou Henriette Teodora Markovic, mais conhecida como Dora Mar. Sou fotógrafa, poeta e pintora e descendente de croatas. Nasci em 22 de novembro de 1907, em Tours, na França, e faleci em 16 de julho de 1997. Fui a quarta das 7 mulheres de Pablo Picasso. Sou filha única de Josef Markovic, um arquiteto croata que estudou em Zagreb, Viena e Paris, onde se estabeleceu com minha mãe, Louise Julie Valsin, francesa. Em 1910, nos mudamos para Buenos Aires, onde cresci de os 3 anos até os 13 anos. Meu pai conseguiu várias encomendas, incluindo a da Embaixada da Áustria-Hungria. Seus feitos o fizeram ser condecorado pelo então imperador Francisco José I. Em 1926, a minha família retornou a Paris. Comecei a ter aulas de fotografia e pintura em escolas de referência. Eu também estudei na École des Beaux-Arts e na Academia Julian. No início do modelo do famoso Man Ray, eu estudei na Academia Lotte, onde conheci Henri Cartier-Bresson, um ano mais novo que eu, e que ainda não havia se tornado um dos melhores fotógrafos do mundo. Em quase 1000 fotos minhas, existem apenas 2 em que eu sorri. Eu era uma pessoa quieta, orgulhosa, muito inteligente e de fina ironia às vezes. Fui para Barcelona, depois para Londres, onde registrei os efeitos da crise econômica que se seguiu com a Grande Depressão, em 1929. Ao retomar da viagem, com a ajuda do meu pai, eu abri um estúdio em Paris. Foi em janeiro de 1936, quando eu então, com 29 anos, me encontrava no Café des Magots, de Paris, em frente a uma mesa onde Picasso, já com 55 anos, se sentava ao lado de Pierre Loard e Sabartés, quando conheci Pablo Picasso, tornando-me amante por 10 anos e musa, em um relacionamento complicado e opressivo, rodeada de numerosas obras de Picasso, cuja venda me teria tornado uma milionária, mas que eu preferi manter em uma espécie de cripta, que só foi descoberta após minha morte. Eu tirei várias fotos do estúdio de Picasso e registrei a finalização de seu quadro Guernica. Em seguida, eu seria a modelo para Monument Apollinaire, um tributo ao falecido poeta Guillaume Apollinaire. Comecei a pintar após deixar Picasso, e grande parte do meu trabalho permaneceu sem reconhecimento até depois da minha morte, quando, em 1999, foi organizada uma exposição com os meus quadros, e o público pôde descobrir meu talento e ver em primeira mão quadros que nunca deixaram o estúdio. Com a separação de Picasso, eu pude, enfim, seguir meu próprio estilo, sem sofrer com a influência do pintor sobre minha obra. Algumas refletiam meu humor, outras tempos difíceis do pós-Segunda Guerra. Após anos lutando contra a depressão profunda, me confinei em meu apartamento. Entre os anos de 1960 e 1970, comecei a experimentar com formatos abstratos e a mistura de cores. Foi nos anos 1980 que comecei a me expressar plenamente, usando a paisagem de Luberon como inspiração. Também pintei muitas paisagens ao redor de minha casa, em Menerbes, uma paisagem dominada por nuvens e ventania. Minhas obras são Untitled, Le Simulateur, The Simulator of the Pretender,
e Portrait of Picasso. Em 1994, quando Cartier-Bresson me definiu como uma fotógrafa notável, pois minhas obras possuíam um halo misterioso e assustador. Cartier-Bresson acreditava que a fotografia é uma profissão solitária. Essa crença poderia muito bem se aplicar a mim.